Sim. Sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam me ouvindo. De antemão, queria pedir desculpas de não poder participar no dia 14 do evento na data correta. Tive um problema médico, né? Infelizmente, tive uma apendicite. Fui operado no dia 14 e, infelizmente, não pude, mas agora, graças a Deus, tenho essa oportunidade de falar com vocês hoje. Eu queria fazer uma apresentação de alguns conceitos, né, de como a química pode ser aplicada no ambiente militar. Então, vou fazer uma breve apresentação aí. O pessoal consegue ver a apresentação? Sim. Sim, ok. Bom, então a ideia é falar um pouquinho, né, das aplicações da química na guerra. Como que a nossa gloriosa química pode ser aplicada nos vários setores relacionados a esse ambiente de guerra. Como a Letícia falou, eu sou professor na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é a porta de entrada da linha de ensino militar bélica. Então, todos os militares da linha combatente do Exército Brasileiro ingressam na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, situada em Campinas. Por isso que temos até o slogan, né, onde tudo começa. E é um curso diferente, um curso de 5 anos, onde o militar ele se forma, além da própria arma, ele se forma como bacharel em ciências militares. E é um curso um pouco diferente porque ele é realizado em dois locais. O primeiro ano do curso é realizado na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, e os outros 4 anos do curso é realizado na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Bom, e como a química, né, pode entrar nesse âmbito? E como nós, químicos, podemos atuar? A ideia também de falar com vocês hoje é mostrar como que você, como químico, né, uma área diferente, né, da que a gente está acostumado, não é tão divulgado aqui no Brasil, a área de defesa. Até vi que a partir de 2017, o assunto defesa entrou no rol das ciências que são estudadas no âmbito da CAPES, do Conselho Nacional de Educação, e principalmente na área de programas de pós-graduação. Então, a ideia é que a gente forme mão de obra capacitada nessa área fundamental chamada defesa, visando principalmente a soberania nacional. Então, é uma área muito grande, a área de defesa e a sua relação com a química, né? Você, como químico, pode trabalhar desde uma indústria que fabrica um simples cantil de plástico, até uma indústria que fabrica um capacete de proteção balística.
ou atuar na área de cerâmicos e compósitos, né, fazendo capacetes aí de pilotos da aviação. Você pode, se gostar bastante da parte de ligas metálicas, desenvolver novos materiais, novas ligas para armamentos, para equipamentos. Você pode ser um consultor, inclusive trabalhar na ONU, relacionando esse assunto química e o seu viés militar. Você pode trabalhar até na indústria de alimentos, desenvolvendo, por exemplo, aquecedores químicos sem chamas, né, ou produtos utilizados para purificação de água. Você pode trabalhar na indústria bélica diretamente, né? Aqui no Brasil nós temos várias indústrias, como a Companhia Brasileira de Cartuchos, a Condor, a RJC, a Imbel. Então, são várias companhias e indústrias relacionadas à aplicação bélica. Você pode trabalhar até em análise de combustíveis, né, principalmente nós do Exército que temos as aeronaves de asas rotativas, né, os helicópteros. A análise de combustível é fundamental. Você pode ser, como eu, que atuei um tempo como militar temporário na própria Escola Preparatória de Cadetes do Exército, dando aula de Química. Hoje sou professor da carreira EBTT, né, um professor concursado, continuo ministrando aula lá na escola. Você pode trabalhar na área farmacêutica, desenvolvimento de medicamentos, e até no estudo na defesa contra agentes químicos de guerra. Então, a gente, usando o jargão militar, né, você pode atuar do alfinete ao foguete. Aí tomei uma liberdade aqui de pegar uma tabela periódica e citar alguns dos elementos químicos e fazer uma relação de uma aplicação militar baseada nesse elemento químico. Então, são várias aplicações, né, vários elementos químicos. Nós temos, por exemplo, o magnésio, o manganês, o ferro, o alumínio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, fósforo, iodo, estrôncio, lantânio, cério. O que esses elementos têm, né, numa aplicação militar? Qual a relação de um elemento químico como esse com uma aplicação militar? Então, vou citar alguns exemplos de aplicações militares. Bom, toda vez que você faz uma relação de química e militar e guerra, né, o primeiro pensamento é explosivos. Até sempre me perguntavam, né, principalmente no início da faculdade, né, se eu já tinha feito explosivos. Então, hoje em dia, já posso dizer que sim. Então, o que é um explosivo? Né? Uma substância química que, sob uma influência externa, pode ser um choque, uma onda de choque, uma corrente elétrica, né? Qualquer ação externa, essa substância sofre uma reação de decomposição, uma liberação muito intensa de gases e calor. Ou seja, é um material químico que reage muito rapidamente e, preferencialmente, produz um volume gasoso muito grande. E esse volume gasoso vai exercer uma pressão nas áreas vizinhas, né, produzindo um trabalho. Então, o que uma substância química precisa para ser um explosivo? Né? Ela precisa, durante o seu processo de decomposição, ter uma expansão violenta, gerando um volume muito grande de gases, né, e uma liberação de energia muito intensa. Então, qualquer substância que reaja rápido e gera um grande volume de gasoso e libera uma grande quantidade de energia, tem todos os requisitos para ser um explosivo. Então, vou citar para vocês 2 explosivos e a relação com aqueles elementos da tabela periódica. Mas antes, é importante, né, uma característica dos explosivos. Por que a gente estuda, por exemplo, cinética química na faculdade? Né? Por que a velocidade de reação é tão importante? No caso dos explosivos, a gente pode classificar a velocidade baseada em 4 critérios. Alguns materiais, né, eles sofrem uma reação de oxidação lenta. Todo o processo explosivo sempre é uma reação de oxidação.
No caso, quando é uma reação de oxidação lenta, normalmente envolvendo oxigênio do ar como agente oxidante, a gente diz que esse material queima ou sofre combustão. Alguns materiais, eles podem sofrer a autocombustão. Então, quando a velocidade da reação é um pouco maior, chegando até 2.000 metros por segundo, a propagação da expansão, e normalmente, quando o comburente está intimamente ligado na proporção adequada, a gente diz que o material pode deflagrar. Alguns materiais podem explodir quando a reação ocorre a uma velocidade entre 2.000 e 4.000 metros por segundo, e alguns materiais a gente diz que detonam, né? Quando normalmente o agente oxidante está intrínseco à própria estrutura do composto explosivo. A velocidade de reação desses materiais é superior a 4.000 metros por segundo. Então, alguns exemplos, né, dos explosivos mais famosos. A nitroglicerina, por exemplo, ela detona a 8.500 metros por segundo. O nitrato de amônio, que causou aquele problema na cidade de Beirute, também detona a 4.100 metros por segundo, é a velocidade de expansão quando ele reage. Alguns compostos famosos, como o TNT, né, que é o trinitrotolueno, detonam 6.900 metros por segundo. A pólvora negra, por sua vez, queima a 400 metros por segundo. Um explosivo que eu vou citar para vocês, que é o TATP, triperóxido de triacetona, detona 5.300 metros por segundo. E outra classificação importante do explosivo, né, diz relação com sua reatividade e a sua velocidade de reação. Então, nós temos os explosivos iniciadores, que, como o nome diz, né, o objetivo é iniciar um outro explosivo. Normalmente, ele sofre detonação, né, são reações acima de 4.000 metros por segundo. E eles são muito fáceis de serem ignificados. Às vezes, uma chama, um pequeno impulso elétrico, acaba iniciando o explosivo iniciador. Por ele ser muito sensível, ele é utilizado em pequenas quantidades. Então, normalmente, a gente utiliza esse explosivo nas chamadas espoletas. Existem também os explosivos que cumprem o trabalho de destruição, chamados de explosivo de ruptura. Também sofrem normalmente um processo de detonação, ou seja, quando se decompõe em velocidades acima de 4.000 metros por segundo. Lembrando que o agente oxidante e o combustível estão na mesma estrutura da molécula e, normalmente, ele é iniciado pela onda de choque do explosivo iniciador. Ele é pouco sensível, então você pode trabalhar em quantidades maiores. E existem também os chamados propelentes, ou baixos explosivos, que sofrem queima ou deflagração, dependendo do ambiente, né? Às vezes, em ambientes fechados, eles podem sofrer deflagração. Podem ser iniciados com uma simples chama, e, normalmente, o objetivo, a finalidade é a produção do efeito balístico, né? A palavra propelente significa que propele, que empurra. Então, são as famosas pólvoras, né? Normalmente utilizadas nas munições menores para propelir um projétil para fora da arma. Então, um dos exemplos, né, de explosivos de ruptura é o famoso trinitrotolueno. Quem já fez química orgânica, né, já deve ter visto todas as etapas de um processo de nitração, onde o ácido nítrico, juntamente com o ácido sulfúrico, produzem um grupo nitrônio, e por meio de uma reação de substituição eletrofílica, um grupo como o tolueno, podem chegar a várias estruturas, né, sendo a preferencial aqui a 2,4,6-trinitrotolueno. Esse explosivo é um explosivo de ruptura, que é um dos mais utilizados nos artefatos militares. Por ter grupos nitro, ele tem na própria estrutura o agente oxidante e o combustível, os carbonos aqui da própria estrutura. E é um composto bastante estável, bastante confiável. Por isso, ele tem a sua aplicação militar muito extensa. Ele é usado, por exemplo, em petardos, né, que são tijolos de trinitrotolueno, que são empregados para destruição de outros artefatos, né? Eu posso empregar um petardo desse para destruir, por exemplo, uma ponte. Eu posso utilizar também trinitrotolueno em granadas
de morteiro, né, granadas que são arremessadas a longas distâncias e, quando impactadas, uma espoleta na ponta possui um explosivo iniciador que inicia a reação de detonação e decomposição do trinitrotolueno, que gera um volume absurdo de gases. Gases como nitrogênio, monóxido de carbono, água, estruturas sólidas de carbono, vários produtos de reação. Outro emprego do trinitrotolueno é em granadas de fragmentação de mão, granadas ofensivas, né? Essa granada aqui, ela é lançada contra o oponente, e o trinitrotolueno detona, gera um volume de gás muito grande, e rompe essa estrutura metálica, fazendo com que cada pedaço desse seja um projétil e que atinja o oponente. Então, uma granada de fragmentação muito utilizada no ataque. Por isso, aqui os nossos elementos, carbono e o grupo nitro. Os nitrocompostos têm inúmeras aplicações militares, né? Os vários nitrocompostos. A família nitro é uma família fundamental quando se fala do assunto explosivos. Outro explosivo interessante é o que não envolve nitrogênio na estrutura, é o triperóxido de triacetona, TATP. Ele é um peróxido, e a sua estrutura instável, né, acaba gerando uma reação de decomposição muito intensa e um grande volume gasoso. Por sua facilidade de obtenção, né, por meio de reação de cetonas com peróxidos, né, esse explosivo, infelizmente, ele tem sido bastante empregado em ataques terroristas, né, porque é um explosivo de fácil obtenção, muito potente, né, reage e se decompõe, ele detona a 5.300 metros por segundo, né, quase 19.000 km por hora, gera um grande trabalho pela expansão de um grande volume gasoso, é de difícil detecção, porque tem apenas a estrutura carbono e oxigênio, hidrogênios, né, não tendo grupos nitrogênio, dificulta, porque alguns testes de detecção são baseados no nitrogênio, e, infelizmente, é denominado como a mãe do Satã, porque ele foi utilizado em alguns ataques terroristas, né? Por exemplo, em 2015, na França, ele vitimou 130 pessoas. Em Bruxelas, na Bélgica, 15 quilos de TATP vitimaram 31 pessoas. Assim como em Londres, em 2005, 56 pessoas. É um explosivo bastante potente, que tem um emprego militar limitado, porque ele é bastante instável, mas lembrando que você pode, como um militar, combater ações terroristas. Então é importante esse conhecimento desse explosivo também. Vou passar para vocês aqui um vídeo e um pouquinho de TATP entrando em reação. Pessoal, pergunto a vocês agora, deu para ver o vídeo? Deu sim. Deu? Ah, bacana, então. Então vou prosseguir. Se quiserem fazer qualquer interrupção, não tem problema não, tá? Pode deixar. Outro material químico que também tem uma aplicação muito interessante é o magnésio. O magnésio tem uma aplicação no meio militar vasta, uma vasta aplicação. E entra aqui também outros materiais como o estrôncio e o bário, e lembram a gente das aulas de química geral, né? Todo mundo deve ter feito uma aula de química geral o famoso teste de chama, né? Esse teste de chama, você consegue dizer a cor ali da chama e relacionar com qual elemento químico é presente no sal. E esse assunto é fundamental quando se fala de munição traçante.
O que é uma munição traçante? O militar, quando atira, ele faz a famosa mira, né? Então, tem no armamento 2 dispositivos que ele faz um conjunto chamado alça de mira, massa de mira, que ele relaciona esses dois e ajusta ao alvo. Então, ele faz uma mira, e assim ele consegue conduzir o tiro para a posição que ele fez todo esse conjunto de alça de mira, massa de mira, com o alvo propriamente dito. Tudo funciona bem de dia, né, onde ele consegue enxergar o armamento, consegue enxergar, inclusive, onde que está atirando, mas à noite, essa técnica de tiro vai por água abaixo, porque, normalmente, no escuro, ele não vai estar nem enxergando o próprio armamento. Assim, faz-se necessário que o militar tenha algum dispositivo que consiga dizer a ele aonde que ele está atirando. Então, surgiu as munições traçantes. São munições, né, com projéteis especiais, que elas têm na retaguarda do projétil. O projétil é o que sai realmente fora da arma, né? Então, aqui do lado direito, nós temos uma munição completa de um fuzil calibre 7,62. Esse aqui é o estojo, e essa pontinha é o projétil que vai para fora da arma num tiro, né? Ela tem uma ponta pintada para identificar que essa daqui é um projétil especial. Então, na retaguarda desse projétil, eu tenho uma mistura pirotécnica, né, uma mistura que pega fogo e gera luz. Normalmente, a gente, para gerar uma grande quantidade de luz, utiliza reações de oxidação de alguns metais, dentre eles o magnésio, outro muito especial é o alumínio, mas no caso da munição traçante, uma possível composição envolve magnésio em pó. Quando o magnésio pega fogo, né, se oxida, ele pode gerar até 1 milhão de candelas, ou seja, ele gera uma luz muito intensa, que assim o militar, quando atirasse, veria, né, o magnésio pegando fogo aqui na retaguarda da mistura traçante e veria aonde que ele está acertando esse projétil. Ou seja, ele conseguiria corrigir a trajetória do tiro, melhoraria a sua acurácia de tiro, e poderia, inclusive, sinalizar para outros atiradores onde que é o alvo. Mas, para facilitar, são adicionados sais que tornam essa luz de uma determinada cor. Assim, o ser humano tem uma facilidade de enxergar, por exemplo, o verde e o vermelho. Então, nas munições traçantes, é muito comum o acréscimo de sais ou peróxidos de, por exemplo, estrôncio ou bário. E assim, o traço, né, quando a mistura pirotécnica entra em reação, é um traço vermelho, bem mais fácil de se enxergar no período noturno. Então, agentes oxidantes, como perclorato de potássio, oxidam combustíveis como magnésio, gerando luz. E os sais de estrôncio deixam essa luz vermelha, facilitando a identificação da trajetória do projétil. Então, esse projétil, ele, assim que o militar atira, ele entra em reação e durante a trajetória dele, ele vai queimando na sua retaguarda, gerando uma luz intensa. E aí, quando você observa aquele fenômeno de um projétil viajando ali no ar, numa velocidade muito alta, a gente acaba interpretando como se fosse um traço de luz. Por isso que chama-se munição traçante. Todavia, cada vez que você atira à noite e gera esse quantum de luz, você pode ficar ofuscado, né? Então, por uma repetição de tiro, isso pode ser prejudicial. Ademais, o seu oponente também pode fazer o caminho contrário do traço de luz e identificar a sua posição. Então, as munições modernas traçantes, elas têm um leve retardo, ou seja, o projétil sai para fora da boca do cano da arma, ainda apagado, e aí começa a pegar fogo quando ele já está alguns metros fora da boca do cano da arma. Em fuzis, né, como o calibre 7,62, normalmente essa distância aí é 70 a 100 metros. E assim ele percorre
um certo trecho apagado, facilitando essa questão da não identificação da posição do atirador. Depois ele percorre um trecho aceso, e assim o atirador sabe onde ele está atirando, e pode indicar, inclusive, para outros atiradores. Então, de dia, o militar pode fazer aqui a sua visada, né, relacionando o conjunto alça, massa, alça de mira e massa de mira, ajustando ao alvo, e consegue atirar com precisão. Mas à noite é praticamente impossível fazer essa doutrina de tiro. Então, há necessidade do uso de munições traçantes. Então, vou passar para vocês aqui um vídeo de um tiro noturno realizado pelos alunos da SpaceX. Aqui, iluminado ao fundo, são os alvos. Esse tipo de munição também é muito comum em arranjos de metralhadora, né? Principalmente em equipamentos grandes, que podem ser blindados ou helicópteros. Então, por exemplo, aqui, no caso de um helicóptero Apache do exército americano, essa tela em verde significa que a pessoa que está filmando está utilizando óculos de visão noturna. Então, com óculos de visão noturna, essa seria a visualização. E sem óculos de visão noturna, você poderia observar onde que você está atirando, usando o conceito da munição traçante. Mas como o próprio slogan da Semana de Química de vocês fala da tecnologias de ponta, né, a coisa evolui. Então, como eu citei que cada vez que você atira, você identifica o traço de luz e consegue identificar onde você está acertando, o seu oponente poderia fazer o caminho contrário e identificar a sua posição. Então, novamente, a química entra aqui com a tecnologia de ponta. Então, foi desenvolvido recentemente uma munição traçante que não emite luz não visível, e sim luz na região do infravermelho. E apenas os militares que estiverem portando óculos de visão noturna, que trabalham com esse conceito de infravermelho, e estiverem à retaguarda do projétil, conseguem enxergar um traço de luz. Ou seja, a luz emitida pelo projétil é uma luz no infravermelho. Todos que não estiverem portando óculos de visão noturna não enxergarão a trajetória do tiro. Como é um segredo industrial, só sabe-se que o princípio químico desses materiais são organometálicos, né, que quando ignificam, acabam emitindo luz na região do infravermelho. Então, o atirador que estiver portando óculos de visão noturna veria o traço em toda a sua extensão. O visualizador que não estiver portando óculos de visão noturna não vai enxergar nada. Então, esse daqui é um exemplo, né, de um túnel balístico da Companhia Brasileira de Cartuchos, um túnel onde eles fazem os testes de munição. Esse aqui é a câmera está com visão noturna, né? Então é possível ver o traço de luz infravermelho. Mas quem não estiver utilizando óculos de visão noturna acaba não enxergando esse traço. Então tem aqui um videozinho para mostrar para vocês rapidamente esse conceito da munição traçante utilizando infravermelho. Essa é a munição infrared produzida nos calibres 5,56 e 7,62. Nessa munição traçante de alta tecnologia desenvolvida pela CBC, o traço do projétil é invisível ao olho nu, sendo visível apenas com equipamento de visão noturna ou infravermelho, conhecido no mundo como NVG, Night Vision Goggles. Assistam os testes primeiro com os óculos de visão noturna. Qual visão noturna?
consegue enxergar o traço. A luz é ativa naquilo infravermelho. Agora, sem os óculos de visão noturna. O mesmo túnel. Vejam que sem óculos de visão noturna não é possível enxergar o traço de luz, né? Só uma pequena luz que é da queima da pólvora, né? Na boca do cano da arma. Falei do magnésio, vamos falar do alumínio. O alumínio também é bastante empregado como combustível em reações que precisam de geração de luz intensa. Às vezes a oxidação do alumínio pode chegar a 1 milhão de candelas. Então tem inúmeras aplicações militares do alumínio. Até por isso que o alumínio, quando na forma de pó, o reagente químico tem controle do exército, porque ele pode ser precursor de vários artefatos de emprego militar. Um deles são as famosas granadas iluminativas, né? As granadas de luz e som, ou flashbang, né? Que é o termo em inglês. É uma granada que ela tem uma dupla ação, ela é uma granada atordoante. Ela tem a missão, quando você vai, por exemplo, adentrar um local fechado, de causar um atordoamento no seu oponente. Então, quando ela detona, uma reação de oxidação do alumínio gera um flash muito intenso, podendo, como eu disse, chegar a 1 milhão de candelas. Então, a pessoa ficaria ofuscada por muitos segundos. E, conjuntamente a essa reação, existe uma outra reação que gera um barulho muito intenso, em torno de 170 decibéis, que pode, inclusive, causar aí um deslocamento dos líquidos, né, do ouvido ali, e causar até um desequilíbrio. Então, a pessoa fica, por alguns segundos, totalmente atordoada pelo barulho e pela luz. Então, uma granada de mão como essa, né, ela tem todos os sistemas de segurança, e quando o militar tira esse sistema de segurança e faz o lançamento da granada, uma espoleta que tem aqui dentro do conjunto EOT, acaba gerando uma percussão, né? Aí, depois de alguns segundos, né, ocorre uma queima aqui da coluna de retardo. Então, depois de alguns segundos, essa granada detona, gerando a queima aqui do material explosivo e da carga flash, gerando, então, um intenso som e uma emissão intensa de luz, que vai ofuscar momentaneamente o oponente. Então, são chamadas granadas atordoantes, granadas flashbang, ou, em português, granadas de luz e som. Vou mostrar para vocês um vídeo da mistura de alumínio metálico em pó com perclorato de potássio, um agente oxidante muito forte. Então, aqui está a mistura desses dois ingredientes. Então, como pode ser visto, né, a reação muito intensa gera um brilho muito intenso num curto espaço de tempo, né, ofuscando o oponente. E aqui, o acionamento de uma granada real, como uma demonstração para os alunos de uma granada de luz e som, modelo GL307 da Condor. Ouviram o barulho do percussor? Ouviram o barulho do percussor? Então, ali com o apoio do nosso querido Tenente Maués Alves, né, oficial combatente, ele fez o acionamento dessa granada, que gera um brilho intenso, a reação muito rápida, não sei se deu para perceber no vídeo, e um barulho extremamente intenso. Então, muito utilizado principalmente para ações de incursão a locais fechados. Outro conceito, né, que envolve também o alumínio,
e o ferro. E eu vi bastante se falar sobre essa reação, né, recentemente aqui no Facebook. Inclusive, num grupo de professores de química, foi falado bastante sobre essa reação, essa chamada reação de termita, muito utilizada como agente incendiário. Basicamente, uma reação de termita é uma reação entre um metal e um óxido, gerando um outro metal e um outro óxido. A mais comum de ser utilizada no meio militar é a reação aluminotérmica, uma reação que envolve alumínio metálico, em pó, e óxido de ferro. E essa reação, ela tem uma característica militar muito interessante. É uma reação de simples troca, que quando ocorre com a liberação de praticamente 3.000 graus de temperatura. Sendo assim, essa reação é utilizada para destruição de objetos. 3.000 graus é possível, inclusive, derreter objetos metálicos, né, objetos de ferro. Então, eu posso inutilizar um equipamento, derreter o equipamento, destruir uma torre de transmissão. São inúmeras aplicações da reação de termita. Existem várias reações de termita. A principal utilizada envolve alumínio e óxido de ferro. Por um outro motivo. Um dos produtos da reação é o ferro metálico. E o ferro metálico produzido nessa reação, por exemplo, se for utilizada aqui uma granada de termita, como esses modelos apresentados aqui, num morteiro ou num obuseiro, né, e eu não derreter completamente o objeto, esse ferro vai se solidificar dentro da alma do objeto e vai inutilizar o objeto da mesma forma. Então, nem sempre é necessário derreter o objeto por completo, mas apenas inutilizar ou partes importantes do objeto. Então, normalmente, a mistura de termita, juntamente com nitrato de bário, que seria um outro agente oxidante que favoreceria a iniciação da reação, é utilizada em granadas de mão. A mais comum, utilizada principalmente pelo exército americano, é a modelo AN-M14, TH3. Então, muito utilizada em ações recentes, como aconteceu no Iraque, onde o militar está destruindo uma moto inimiga, ou aqui no Afeganistão, em 2014, durante o treinamento dos militares com granadas incendiárias. E a reação de termita é uma reação interessante, que ela tem uma altíssima energia de ativação. Muito difícil de ser ignificada. Normalmente você inicia ela por meio de uma outra reação química. Mas, depois de iniciada, são 3.000 graus de temperatura desprendidos. Então, um filme que ilustra isso daqui, né, mostra um soldado americano no Iraque, em Fallujah, em 2004, que quer descobrir o que tem dentro desse cofre. Utilizando uma granada AN-14, ele vai causar o derretimento de uma parte desse cofre. You gotta know that. So we're going to find out, man. No, it's a fucking bird. I'm looking into the camera. I got sunglasses on. Yeah, these are using protection. O filme não tem uma qualidade, né, que favoreça, mas é possível, né, verificar aqui que a quina do cofre foi completamente derretida. Uma granada como essa pode ter até 900 gramas da mistura. E, apesar da mistura ter um emprego militar muito intenso, é utilizada no meio civil também, inclusive em alguns países para soldagem de trilhos. Bom, militar também gosta muito de fazer fumaça, né? O que é um fumígeno? É um material que visa
primordialmente esconder o movimento da tropa. Mas eu posso usar a fumaça para sinalizar um alvo, para sinalizar um resgate, para criar uma cortina que obscureça a visão do inimigo. São inúmeras aplicações da fumaça. E existem vários conceitos de fumígeno, baseados aí até na questão da cor também. Então, uma classificação de fumígenos envolve o conceito da fumaça física e fumaça química, né? Fumaça física é aquela fumaça onde a fumaça, propriamente dita, é o resultado de um processo de transformação física, normalmente uma sublimação e uma ressublimação, onde finas partículas da substância do material original se formam, criando ali a fumaça, né? Normalmente, essa fumaça é empregada quando se quer cor. Então, é muito comum nessa fumaça física, as fumaças coloridas, a utilização de corantes que sublimam e ressublimam, criando, assim, a fumaça. Existem também as fumaças químicas, né? Que é aquelas que o produto de uma reação química é um material sólido, só que um material de tamanho diminuto, né? Grãos muito, muito pequenos. E esses grãos muito pequenos são, pelo efeito Venturi, dispersados no ar e, conforme sua aglomeração, né, essas partículas sólidas ficam em suspensão, criando, então, a fumaça. Como eu falei para vocês, né, a fumaça física é muito utilizada quando eu quero cor, né, e a cor pode ser um combinado militar, né, de repente, a área de pouso de uma aeronave, eu indico para o piloto, ó, onde está saindo a fumaça amarela é a área de pouso. Mas eu vou focar na fumaça química. E o maior exemplo de fumaça química está relacionado com um produto cujo elemento químico aqui é o fósforo. E o maior exemplo de um agente químico de guerra, fósforo branco. O fósforo branco ele tem uma estrutura tetraédrica extremamente instável. E essa estrutura, né, com ângulos de 60 graus aqui, deixa esse composto instável e ele busca a estabilidade. Como? Ele reage com diversas espécies químicas. Mas no caso do emprego militar, ele reage com o oxigênio presente no ar. E essa reação é uma reação de queima, uma reação de oxidação, que gera fogo. E gera como produtos vários óxidos. O principal é o decaóxido de tetrafósforo, o P4O10, que é uma partícula muito, muito pequena que fica em suspensão. E é uma partícula branca. Então, esse daqui é um fumígeno que gera uma densa fumaça branca. Ok. Primeiro detalhe, esse composto químico é extremamente tóxico. Então, essa fumaça, ela não deve ser respirada, porque ela é extremamente tóxica. Esse composto reage com água e pode formar ácidos. Então, se uma pessoa respirar essa fumaça, nas suas vias aéreas eu posso formar ácidos, como ácido fosfórico, fosforoso. E um grande problema também do fósforo branco. Nessa reação de oxidação enérgica dele, que se parece com um sólido, bem parecido com um giz, né? Ele derrete. E quando ele derrete, ele vira um líquido que pega fogo. E se esse líquido cair na pele de uma pessoa, ele vai infundindo para dentro da pele da pessoa, queimando a pessoa, até o osso, por exemplo. E enquanto tiver oxigênio, ele vai reagindo. E, infelizmente, uma pessoa alvejada por fósforo branco, e se ele cair na pele, além da própria toxicidade direta dele, né, ele pegando fogo vai causar severas queimaduras nas suas vítimas. Então, esse é um outro problema que envolve o fósforo branco, né? Ele pega fogo e vira um líquido. E se esse líquido cair na pele da pessoa, ele vai queimar até ele acabar. Mas, como eu falei, esse daqui é um fumígeno. Então, o que importa no emprego militar é a formação do
o decaóxido de tetrafósforo, que é uma densa fumaça branca. O fósforo branco, por ser instável, ele não pode ver oxigênio, então ele é armazenado em recipientes isentos de oxigênio. No caso da aplicação militar, ele vai dentro desde equipamentos pequenos, como granadas de mão, né, que quando o militar lança, elas se fragmentam, e aí todo o fósforo branco que está no interior da granada entra em contato com o oxigênio e começa a reagir, até granadas de morteiros, que são um pouquinho maiores, e granadas de obuseiros, como essa daqui, que podem levar, por exemplo, até 31 quilos de fósforo branco. Uma granada de mão pode levar 400, 500 gramas de fósforo branco. Uma de morteiro, uns 12, 13 quilos de fósforo. E essa daqui de obuseiro pode levar até 31 quilos de fósforo branco. Então, conforme a espoleta que é montada na munição, eu tenho duas formas. Ou essa munição impacta no solo e a carcaça da munição é rompida e o fósforo branco que está lá dentro fica exposto ao oxigênio e começa a reagir, ou eu tenho uma espoleta chamada espoleta tempo. A munição é lançada no ar e depois de um certo tempo ocorre uma pequena explosão na munição e a carcaça da munição é detonada e todo o fósforo branco que está no interior da munição fica exposto ao oxigênio do ar e começa a reagir com o oxigênio do ar pegando fogo. Só que no alto. E todos os pedaços, os fragmentos de fósforo branco caem na forma de uma chuva de fogo. Então, munições com espoleta de impacto, a munição bate no chão, o fósforo branco entra em contato e começa a gerar essa densa fumaça aqui de óxidos de fósforo, ou a munição estoura no ar e o fósforo cai na forma de chuva, de fogo, e juntamente aqui começa a sua reação de formação dos óxidos de fósforo. Então, o fósforo branco ele é extremamente agressivo, né, porque a fumaça é tóxica e a chama também pode causar severos danos. E, infelizmente, ele tem sido bastante utilizado em ações recentes, como aconteceu em 2004, no Iraque, em 2009 e 2008, faixa de Gaza. Então, vou mostrar para vocês. Ó. Aqui é uma munição com espoleta tempo. Ela detona no ar, como eu falei para você, a carcaça se rompe, todo o fósforo branco que está lá dentro entra em contato com o oxigênio do ar e cai como se fosse uma chuva de fogo. Essa daqui é uma cidade. Então, vou mostrar para vocês um vídeo da munição sendo montada, uma munição de impacto. WP, or white phosphorus, is often used against targets Monta-se a which espoleta can be destroyed by burning. e vai ser feito um lançamento de um obus The calibre white 150 phosphorus mm. round, with a fuse quick or time, causes the contents of the shell to scatter and burn as it comes in contact with the air. This is very effective against. É interessante mostrar que, por exemplo, isso aqui é uma árvore, só para a gente ter uma relação da quantidade de fumaça que é gerada. Né? Então, aqui foi criada uma cortina de fumaça. Vehicles, fuel or ammunition storage areas, and encampments. White phosphorus can also be used to block the enemy's. Cortinas de fumaça de até 200 metros de largura por 50, 80 metros de altura. E aqui um vídeo na cidade de Beit Lahiya, na faixa de Gaza. Essa que está caindo aqui, iluminando, é uma granada chamada GIL, granada iluminativa, de magnésio. O magnésio aqui atua como se fosse um flash, iluminando a área que está sendo atingida, né, para que o observador saiba se realmente está atingindo a área desejada. Eu vou deixar passar mais alguns segundos, e aqui a gente pode ver, então, uma explosão de uma granada de fósforo branco. Essa fumaça que é possível ser vista aqui são de óxidos de fósforo que são extremamente tóxicos. Outra granada iluminativa caindo aqui, iluminando, de magnésio.
munições fumígenas de fósforo branco, como a que vocês verão agora. Só que, infelizmente, né, para quem estava ali embaixo, né, onde essas granadas foram detonadas, acaba recebendo, então, uma chuva de fósforo branco. Então, no ano de 2008, no campo de refugiados da ONU, né, uma pessoa tirou fotos durante um ataque com munições fumígenas de fósforo branco, onde é possível ver aqui um pedaço de fósforo branco se aproximando, as pessoas correndo para se abrigar. Uma ideia extremamente inteligente é cobrir o corpo para que nenhum fragmento de fósforo branco entre em contato direto com a pele, porque se cair na pele, ele vai queimar até acabar. Como é impossível tirar o oxigênio do ambiente, essa reação é praticamente impossível de ser extinta. Eu posso extinguir ela pulando na água, mas sai da água, a reação volta a iniciar. Nessa foto aqui à direita é possível ver, né, mal dá para ver pessoas encobertas pela fumaça, que é extremamente tóxica. Incêndios secundários podem ocorrer também, já que esse material que está caindo, pegando fogo. E, infelizmente, numa guerra tem-se vítimas, né? E quando fala que queima até o osso, infelizmente, queima até o osso. Então, é uma imagem bem forte para mostrar para vocês aí. Quem não estiver preparado, fecha o olho. Mas, infelizmente, a química também faz isso. Então, essa é uma vítima de uma ação de um agente incendiário de fósforo branco. Ele vai queimando até a sua completa extinção. Bom, para finalizar, né, esse assunto de armas químicas é um assunto que é bastante chocante, porque envolve mortes. Sim, a química, infelizmente, nesse caso, pode ocasionar uma morte, assim, um sofrimento grande. Então, é um assunto importante a gente entender a ação de armas químicas, principalmente para defesa, né, nunca para questão de ataque, mas entender como que funciona para uma questão de defesa. E para finalizar, um pouco mais descontraído, a sobrevivência. A química também tem uma relação muito importante, o militar também tem uma relação muito importante com sobrevivência. Quando se fala de sobrevivência, são dois aspectos principais: água e fogo. Água é importantíssima para a nossa vida e, no caso da sobrevivência, a obtenção de água pura é muito mais difícil. Então, a química entra pesado nesse conceito da aplicação da sobrevivência e a purificação da água para emprego militar. E o fogo também é fundamental na sobrevivência. E é fundamental para o militar conhecer inúmeras técnicas de obtenção de fogo. O fogo serve para espantar pequenos animais, grandes animais, ferver uma água no intuito de purificá-la, cozinhar um alimento. Então, o fogo é fundamental ao seu conhecimento. Existem técnicas de obtenção de fogo que são espetaculares, são as melhores invenções do ser humano, né? Uma, que é a famosa caixa de fósforo, né? Aqui no Brasil, fósforo de segurança, que envolve o elemento fósforo, né? Que é muito fácil de obtenção de fogo. Basta raspar a ponta do palito contra a lixa que tem na caixa de fósforo, que tem a substância fósforo propriamente dita, e assim facilmente se obtém fogo. Tem isqueiros, maçaricos, mas tudo funciona bem quando funciona bem, né? Quando não funciona bem, não funciona bem. Então, o militar não pode depender exclusivamente de um meio. Por exemplo, num dia úmido, ou se o militar, porventura, esqueceu esse material sem acondicioná-lo de forma correta e fez a transposição de um curso d'água, né, atravessou um rio e molhou, pronto, ele não consegue mais fazer fogo. E, na sobrevivência, não tem como ele pedir um auxílio, né, de um outro método de obtenção de fogo. Então, é importante o militar conhecer inúmeros métodos de obtenção de fogo. Bom, muitos métodos são baseados no atrito, né, nos métodos rudimentares de atrito, mas são de difícil
iniciação de fogo, né? Normalmente, às vezes, a gente até precisa um pouco de química, né? Um pouco de pólvora para facilitar o processo da obtenção de fogo. O militar, sim, aprende essas técnicas tradicionais de obtenção de fogo, principalmente por métodos de atrito. Mas a química está aqui para causar o conforto do militar. Por que não fazer fogo utilizando medicamentos? É possível, né? O militar pode levar no seu kit de sobrevivência e no seu kit médico medicamentos como, por exemplo, o permanganato de potássio. O permanganato de potássio, né, é um comprimidinho roxo, que é um oxidante muito potente, usado como antisséptico, né, para aqueles que tiveram problemas de pele, aquelas doenças como catapora, né, que você tem inúmeros ferimentos, né. Um método comum de fazer asepsia é você tomar banho com esse agente oxidante, que elimina praticamente todos os micro-organismos que podem contaminar aquele monte de feridas que a gente tem quando tem esse tipo de doença. E nessa embalagem aluminizada aqui, tipo strip, o comprimido vai protegido. Então, o militar, se ele tiver um ferimento, por exemplo, ele pode abrir o comprimido, fazer um preparo e passar no seu ferimento e atuar como um antisséptico. Ele pode levar também a glicerina, que é um agente hidratante, um agente umectante. O militar pode fazer uma marcha desgastante sobre o sol, que pode causar aí a desidratação da pele. Então, ele pode utilizar, por exemplo, a glicerina como agente hidratante. E, numa necessidade, ele pode unir esses dois medicamentos para a obtenção de fogo. O permanganato, um agente oxidante tão potente que ele consegue facilmente oxidar a glicerina, que é um álcool que tem 3 grupos OH, e essa reação enérgica gera chamas. Então, basta ele causar a reação de oxidação entre o permanganato e a glicerina sobre uma isca, né, chamamos de isca, um material que vai propagar o fogo, que aí é um outro conhecimento que o militar tem que ter, né, qual isca, qual a melhor isca, e assim, facilmente, sem gasto de energia, ele consegue iniciar um fogo. Então, vou mostrar aqui um exemplo, né, como é fácil. Basta um pouquinho de permanganato e um pouquinho de glicerina. Lembrando que numa situação de sobrevivência, né, a pessoa está desidratada, desgastada, quanto mais energia gastar, pior é. Então, esse método é extremamente fácil e a reação química de oxidação enérgica cumpre a missão de obter o fogo. Então, basta o militar moer o comprimido, né, para aumentar a superfície de contato, para favorecer a reação, 1 a 2 gotas de glicerina, e a química se incumbe de facilitar a sobrevivência do militar. Sem gasto quase nenhum de energia. Então, para a gente da área de química, até quem for lecionar, essa reação de oxidação do permanganato com glicerina tem uma aplicação muito ampla nas nossas aulas, né? Pode falar desde a função de álcoois, a reações de oxidação de compostos orgânicos, energia de ativação, superfície de contato, são inúmeros conceitos que podem ser utilizados nessa aplicação. Então, sim, o militar leva no seu kit de sobrevivência e de primeiros socorros medicamentos que podem ser iniciadores de fogo. Mas existem também outros materiais que já são para essa finalidade. São as famosas pederneiras, ou fire starter, ou iniciadores de fogo. Aqui entram-se os elementos magnésio, ferro, cério e lantânio. No exemplo anterior, o manganês. Então, o ferro, o cério e o lantânio, eles formam uma liga que tem uma característica interessante. Quando percutido por materiais metálicos, eles geram intensas centelhas pela oxidação do ferro. E essas centelhas podem
iniciar a queima de um outro objeto, de uma isca, e propagar o fogo. Todavia, é difícil iniciar um fogo, né, de um outro objeto, de uma outra isca. Até o próprio papel tem uma grande dificuldade para entrar em reação. Então, a química entrou novamente com um conceito bem simples: magnésio. O magnésio, quando você converte ele em pó, e ele se torna facilmente, ele se inicia muito facilmente. E quando ele pega fogo, esse pó de magnésio, ele pega fogo a uma temperatura em torno de 2.300 graus Celsius. Então, além de pegar com facilidade fogo, essa altíssima temperatura consegue transferir o fogo para outro objeto com muita facilidade. Então, o magnésio é um facilitador. Então, existem vários dispositivos comerciais, chamados de pederneira, no formato de bastão, no formato que a gente chama de tipo flint, na forma de relógios, de pulseiras, canivetes. Mas, basicamente, o conceito é, essa daqui, que é de bastão, você raspa com um objeto metálico, normalmente acompanha aqui um raspador, e gera-se a faísca. E essa outra pederneira, o militar precisa primeiro raspar essa barra de magnésio, gerando pó de magnésio. Depois, ele vai fazer a raspagem dessa barra de uma liga de ferro simultâneo. E vai gerar faísca. Ele tem que ser só bom de mira e acertar a faísca no pó de magnésio. E assim, inicia-se o fogo. E o magnésio, pegando fogo a mais de 2.000 graus, consegue com facilidade pôr fogo numa isca. Aqui está um exemplo. Raspa-se a barra de magnésio para a obtenção do pó de magnésio. Coloca-se uma isca, no caso aqui é uma isca felpuda, como estopa, pode ser algodão, vegetação seca, o que você tiver à sua disposição. E aí, uma outra pederneira, você faz a raspagem, gera uma faísca, essa faísca atinge o magnésio, ele pega fogo a mais de 2.000 graus, e assim consegue com facilidade pôr fogo na isca. E assim, com muita facilidade, se obtém fogo. Uma das vantagens disso aqui é que esse material pode, o militar esqueceu no bolso da sua mochila e fez uma transposição de curso d'água, molhou, não tem problema, você consegue fazer fogo mesmo com ela molhada. Só a isca que não pode estar molhada. Então, como eu falei para vocês, né, o fogo é fundamental para espantar animais pequenos, grandes, e obtenção de água. Então, para finalizar, vamos falar da água e como a química pode ser empregada nos artefatos de emprego militar. Aqui já cito o carbono e o iodo. Existem vários purificadores de água comercial. É interessante, né, você ver uma imagem como essa, que essa menina, ela tem acesso à água na localidade onde ela mora, mas infelizmente ela não tem acesso à água potável. E aí, dois conceitos são utilizados quando se fala de purificação de água: a filtração e a desinfecção. A filtração é a retirada de materiais sólidos, e a desinfecção é a eliminação de micro-organismos patogênicos. Então, empresas como essa dinamarquesa Westengard Fremmsen fizeram um canudo da vida. O Lifestyle, por exemplo, é um exemplo de um artefato que tem um viés militar muito importante. Essa menina agora, ela consegue beber essa água suja, mas vai chegar água potável na boca dela. Como que funciona? Esses canudos, eles têm 4 estágios. 2 estágios aqui com membranas de filtração, né, com malhas de polietileno, polistireno, ou poliéster, vários polímeros, com diferentes aberturas das malhas, que fazem com que a água passe, mas partículas maiores do que, por exemplo, 100 microns não passem. Um segundo estágio, onde partículas menores são retidas, então, aqueles finos particulados de terra que estão em suspensão na água ficam retidos nesse segundo estágio.
Então, esses 2 primeiros estágios cumprem a missão da filtração da água, a clarificação da água. A desinfecção ficam aqui no 3º e no 4º estágio. O 3º estágio, a água ela se move através de uma câmara com pérolas impregnadas com iodo. Todos da família aceteada da tabela periódica são muito tóxicos. Flúor, cloro, bromo, né? A gente usa muito cloro no tratamento regular de água, mas um dos problemas é que o cloro vem com a água que a gente consome. Aqui, não. O iodo, por ser sólido, ele faz o processo de desinfecção da água, por ser extremamente tóxico, e fica retido, e ele não segue com a água que vai seguir o fluxo até a boquilha. Então, no 3º estágio é o estágio de desinfecção, usando iodo impregnado em pérolas, e o 4º estágio envolve o carvão, né, o carvão ativado, que é uma estrutura com uma grande área superficial e com estruturas químicas que causam adsorção, então retém partículas sólidas que passaram nos estágios anteriores, tira substâncias químicas que ficam impregnadas ali na área superficial ou absorvidas na estrutura do carbono, e retiram também micro-organismos que porventura passaram nos estágios anteriores. Então, fabricantes como esse aqui, visto, né, a sua aplicação extremamente prática, né, eu consigo filtrar 1.000 litros de água com esse filtro, um filtro que pesa 36 gramas, onde de fontes naturais, né, uma poça d'água, um rio, um lago, um militar pode fazer uso. Então, grandes exércitos, né, principalmente exércitos ligados à OTAN, começaram a adquirir produtos como esse e entregar para os seus militares. Então, essa daqui, por exemplo, versão preta, é uma das versões militares desse produto entregue para alguns exércitos do mundo. Bom, pessoal, eu queria, né, só citar alguns exemplos assim bem dispersos, né, da aplicação da química, agradecer a atenção de vocês, pedir desculpa novamente na data correta não poder estar, e ficar agora à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição. Tudo bem? Tudo certo, Sérgio. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas. Primeiro, eu queria pedir desculpa, porque a transmissão da Letícia falhou no começo, devido a que ela está transmitindo diretamente do Meet para o YouTube, então começou a falhar um pouco a transmissão, mas deu tudo certo, porque o professor Sérgio explicou completamente, apresentou muito bem. A palestra foi muito boa. Todo um químico já ouviu uma vez na vida, né, se sabe fazer bomba. E aí agora a gente pode finalmente sair da Semana da Química falando que sabe fazer bomba, né? Vai fazer uma tia feliz. A gente tem algumas perguntas, eu vou ler, tudo bem, Sérgio? Fica à vontade. Primeiro, a Beatriz Pereira, ela quer saber o que define o alcance de um explosivo. Alcance, posso interpretar de duas formas, pode ser o alcance físico mesmo, e o alcance do emprego. Então, para cada aplicação, é baseado na característica do explosivo. Característica de sensibilidade, característica de produção de trabalho. Então, o TNT, por exemplo, ele é uma referência, um padrão. A gente sabe qual o comportamento de propagação dos gases do TNT. Então, todos os explosivos é feita uma comparação do comportamento do TNT. Ele é a referência. Então, a partir disso, você tem o chamado potencial. Você sabe o que esse explosivo tem de característica baseado com o TNT. E outra questão de alcance, isso aí remete à aplicação, né? Eu quero um explosivo com uma certa característica mais potente. Então, eu vou escolher aqueles que eu tenho um potencial maior. Então, para cada emprego, eu tenho um tipo de explosivo. Outro detalhe, sensibilidade. Se eu vou trabalhar em grandes quantidades, eu não vou trabalhar com explosivo muito sensível, porque o próprio deslocamento pode causar a iniciação do explosivo. Então, se eu vou pegar um exemplo simples, eu quero destruir um prédio, uma parede,
eu não utilizo nitroglicerina pura, porque ela não vai cumprir o papel de destruir adequadamente o meu objetivo, e ainda eu tenho risco do transporte. Do transporte ela entrar em reação sem minha vontade. Por isso que no emprego militar, alguns explosivos são os mais utilizados. Um que é muito utilizado, que não citei aqui, que não ia dar tempo, é um explosivo plástico, chamado C4. O exército americano usa muito, porque ele pode ser moldável. Então, eu posso ajustar a quantidade dele para a minha necessidade. Se eu quero destruir apenas uma porta, eu uso só um pouquinho. Se eu quero destruir uma parede, eu uso mais. Aí talvez responda a segunda interpretação minha. O alcance depende de quantidade. Então, se eu vou destruir uma pequena área, eu não preciso de uma grande quantidade de explosivos. Se eu vou destruir uma grande área, eu preciso de uma grande quantidade de explosivos. Então, a área é dimensionada pela característica do explosivo, e aí eu consigo dizer a quantidade. Certo. Não sei se respondi. Eu acho que respondeu até demais, muito bem respondido. Em seguida, ela pergunta como que faz para ativar o TATP na prática. Você disse que é com água oxigenada, mas acho que ficou na dúvida de como que faz para ativar isso no meio da guerra. Qual que é o nome dela? É a Beatriz. Beatriz. Bom, Beatriz, a gente só não pode ensinar como que faz o TATP, apesar de ser bem fácil, mas não pode ensinar, né? Mas depois dele confeccionado, qualquer coisa inicia ele. Pode ser, inclusive, uma chama, um fósforo. Ou pode ser dispositivos elétricos. Normalmente, numa ação terrorista, ninguém vai lá com um palito de fósforo iniciar, né? Então, o uso mais comum são dispositivos elétricos. Então, você pode ter ou espoletas com essa característica, ou, de forma improvisada, você pode montar uma espoleta elétrica. A próprio choque elétrico é capaz de iniciar o TATP. Então, por exemplo, a gente faz a iniciação de uma pequena quantidade direto com chama. Então, a própria chama já causa a iniciação dele. Mas eu posso iniciar, e também é possível, dar um choque, fazer um curto-circuito. Ou usar um outro explosivo. Então, normalmente, nas ações terroristas, são dispositivos elétricos. E aí, a tecnologia faz com que, às vezes, até se consiga fazer um dispositivo elétrico remoto. Por ação por celulares, por exemplo. Justo. Como é feito o transporte dessas bombas que são mais ativadas por atrito, por exemplo? Então, no emprego militar, normalmente não se utilizam esses explosivos muito sensíveis. Por isso que se usam mais aqueles explosivos bem tranquilos, como o trinitrotolueno. Ele é muito tranquilo. Para iniciar ele, eu preciso de um outro explosivo. Então, entra aquilo que eu citei, dos explosivos iniciadores. Então se eu estiver transportando um petardo de TNT e tropeçar e cair no chão, não vai acontecer nada. E se der um tiro no trinitrotolueno, não acontece nada. E se eu puser fogo nele, ele vai pegar fogo. Ele não vai detonar. O C4, que é um outro explosivo muito utilizado pelos americanos, ele lembra muito uma massa de modelar. Ele também é extremamente insensível. Então, se você derrubar ele, se você amassar, ele não inicia. Ele só é iniciado pela onda de choque de outro explosivo iniciador, de uma espoleta. Por isso, até um conceito militar importante do transporte. Um grupo militar carrega a espoleta e outro grupo carrega o explosivo principal. Para que não ocorra nenhum risco durante o transporte. Até o C4 eu gosto muito do Mythbusters. Tem um episódio que era um dos mitos de que soldados americanos esquentavam a comida
queimando o explosivo C4, que ele queima que nem álcool gel. E se isso era verdade ou não. E é verdade. Quando você põe fogo no C4, ele pega fogo, mas ele não explode ou detona, né, que seria o conceito correto. Ele simplesmente pega fogo porque ele não foi iniciado por uma onda de choque. Legal. Em seguida, a Ilana pergunta se existe alguma regulamentação sobre quais substâncias podem ou não ser utilizadas em situação de guerra e como é feito esse controle. Então, já vou voltar um pouco antes, para a gente que é químico. É fundamental o conhecimento da legislação. Então, por exemplo, muitos dos produtos que a gente trabalha têm sempre uma regulamentação, um controle de algum órgão do Estado. Alguns produtos químicos que podem gerar produtos como explosivos ou armas químicas são regulamentados pelo Exército Brasileiro. Então, eles estão descritos até num regulamento chamado R-105, que diz lá, alumínio em pó, alumínio metálico em pó. Pode comprar? Não, não pode comprar. Tem que ter autorização do Exército para comprar. Então, a Unesp quer comprar? Tem que ter autorização do Exército para comprar. Aí entram depois conceitos de quantidade. Alguns produtos químicos que são empregados principalmente para drogas, tem aplicação da controle da Polícia Federal e alguns da Polícia Civil. Então, se você vai comprar acetona, você tem que ter autorização da Polícia Federal. Então, existem controles nas vendas e no comércio de reagentes químicos. E nas aplicações militares também existem regras. Por incrível que pareça, na guerra tem regra. Então, por exemplo, eu não falei para vocês, mas há bastante tempo atrás foi utilizado um agente químico incendiário que é muito conhecido, chamado napalm. O napalm é uma gasolina transformada em gel, que foi muito marcante porque foi muito utilizado na Guerra do Vietnã. A partir daquele ponto, foi proibido, por exemplo, numa convenção da qual o Brasil é signatário, a utilização de armamentos incendiários lançados pelo ar. Então, pode passar com um avião e jogar um agente incendiário no pessoal aí de Araraquara? Não, não pode. Que bom, né? O próprio fósforo branco, na época de 2004, foi noticiado que foi usada uma arma química de guerra proibida. É mentira. O fósforo branco não é uma arma química proibida em guerra. A forma de emprego é que é proibida. Posso passar com o avião e jogar uma munição de fósforo branco que estoura no ar e cai uma chuva de fogo no pessoal aí da Unesp? Não, não pode. Mas num emprego militar, num campo aberto, eu posso jogar uma granada que vai criar uma cortina de fumaça? Pode. Por isso que existem essas munições fumígenas. Então, existem conceitos na aplicação de determinados armamentos, principalmente quando vai para a química. Então, existem regras de emprego de alguns artefatos. O Brasil é signatário de muitas convenções, por isso que a gente fala sempre na questão da defesa, e a gente é signatário dessas convenções, atenta a essas convenções e cumpre sempre a convenção. A convenção é um acordo entre os países, do que pode e o que não pode. Mas, infelizmente, muitos países ou não assinam os acordos ou descumprem os acordos. Qual é a punição? Aí, a punição seria aqueles julgamentos como crime de guerra em organizações como a própria ONU faz. Mas é duro você sempre provar as ações. Primeiro que numa área de conflito, quem que vai lá no conflito, no meio do conflito, para fazer a avaliação? Por isso que entra também o papel do químico, e existe uma possibilidade de trabalho de você
conseguir, dependendo do caminho que você siga, inclusive entrar como um observador para assuntos que envolvem armas químicas. Existe um órgão que é de armas químicas, que está ligado à ONU, que os observadores vão lá num determinado país e falam, realmente foi empregado essa arma química, não foi, não foi. Então, é uma possibilidade de vaga aí para químico também. A próxima pergunta seria da Maiara. Ela pergunta se, na sua opinião, essa visão da química como distribuidora na guerra influenciou para que a química ficasse vista como uma coisa ruim. Eu sou, assim, muito de pensar bastante. Eu acho que a química não é ruim. Ruim são as pessoas. Eu posso fazer coisas boas, coisas ruins. Tudo depende da índole da pessoa. Então, nunca culpo a química das coisas, né? A química, infelizmente, não tem culpa. É lógico que toda vez que você vê uma ação de guerra, sempre que envolve uma ação química, ela é muito, muito mais agressiva. Porque, fazer uma analogia bem besta, tá? Uma pessoa na guerra vai e toma um tiro. Ok, morreu. Não choca tanto se eu usar fogo nessa pessoa, que vai morrer da mesma forma. Só que com um sofrimento muito maior. Então, as ações químicas, elas causam um sofrimento maior e chamam a atenção um pouco mais. Mas, infelizmente, quando se atinge esse estado de guerra é porque já não tem mais negociação. Mas o ideal é que a gente não tivesse as ações químicas, né? Porque sempre que tem química é porque realmente quer a extinção da guerra na força. Em várias guerras recentes, né, uma opinião pessoal, né, eu analiso que quando eu for utilizar química é porque eu queria realmente acabar com a guerra. Então, quando eu jogo napalm sobre um vilarejo, é porque eu queria realmente acabar em qualquer condição de guerra. Sim, pesado, né? Depois a Karina perguntou se o composto de fósforo é formado seria o napalm. Aí eu acho que você já explicou essa também, acabou explicando. Né? Não, o napalm é um combustível gelificado. Que aí você tem vantagens, né? É a mesma coisa, você pega um álcool gel e álcool líquido. O álcool gel tem vantagens que o álcool líquido não tem. Se eu for lavar a mão com álcool líquido, vai escorrer tudo, não dá tempo nem de lavar a mão. O álcool gel não, eu consigo controlar ele na minha mão. O napalm é a mesma coisa, foi um combustível inventado por químicos de Harvard, foi uma melhoria do combustível. Pegaram combustíveis como gasolina e adicionaram agentes espessantes como sais derivados do ácido naftênico e palmítico, napalm. E aí espessaram o combustível, tornaram ele um gel. Ele tem vantagens militares, ele gruda no alvo, ele atinge somente o alvo que eu quero, o fogo persiste por muito mais tempo, assim eu consigo pôr fogo no meu alvo. Então, o napalm não é o fósforo branco. O fósforo branco, inclusive, ele tem um emprego na química muito extenso, viu? Não tem nada a ver com guerra. Vários artigos, se você entrar aí no Web of Science, você vai encontrar inúmeros artigos de síntese, principalmente em orgânica, que envolvem fósforo branco. E outros elétrons do fósforo, né? Mas o fósforo branco, especificamente, ele tem uma aplicação na química muito grande, além dessa militar. E ele tem que ser imerso em algum líquido. Então, ele pode ser armazenado em querosene ou água, e aí ele não pode ter contato com oxigênio. E ele lembra muito um giz.
Ele tem alguma empregabilidade hoje ainda, assim, sem guerras? Você fala o quê, no meio militar? Qualquer meio. Por exemplo, combustível, alguma aplicação do tipo. Então, no meio químico, várias síntese químicas, fósforo branco é muito comum. O grande problema... O napalm. Tem. É muito comum ainda você usar o conceito do napalm para lança-chamas. Mas, por exemplo, o próprio conceito do combustível na forma de gel, que a gente usa hoje mais aqui no Brasil, o álcool, é um derivado desse estudo do napalm. Então, você vai acender uma churrasqueira. Se você jogar álcool líquido e jogar o fósforo, há uma grande probabilidade de explodir a churrasqueira. Se você usar o álcool gel, não há a formação de um volume gasoso que cause um risco. Você consegue acender até colocando a mão bem perto. Então, tem vantagens do conceito derivado do napalm. Mas, hoje em dia, por várias proibições de guerra, não tem sido mais utilizado o napalm em guerras atuais, não. A mais recente que foi veiculada foi a Guerra do Vietnã. Aí que está atualizando as perguntas, só um minuto. A Letícia pergunta se tem algum código de ética na pesquisa aplicada à guerra, porque dependendo de como é aplicada, pode causar grandes desastres, né? Como a senhora acabou explicando. Então, o Brasil, infelizmente, está engatinhando nessa área de pesquisa. E até uma das questões agora, com esse novo parecer aqui de 2017, que defesa é um dos assuntos que deve ser estudado na academia, já é um bom caminho. Porque, infelizmente, diferente de outros países, a gente acaba, por não ser um país voltado para a guerra, né, ter raramente alguma ação militar envolvendo a última guerra nossa foi há muito, muito tempo atrás, ainda bem, a gente acaba se afastando um pouco desse ramo. Mas é importante você sempre ter um estudo e estar preparado. Então, é uma ideia de que haja uma aproximação maior do meio acadêmico, que é quem faz realmente a pesquisa, com as aplicações militares. Porque a gente tem que conversar para entender as necessidades. Então, um dos projetos nossos aqui na escola foi, inclusive, um convênio para a Unicamp, né, que eu estudei na Unicamp. Em 2015 e 2016, a gente sugeriu para o Instituto de Química ministrar uma disciplina lá na graduação de Química, chamada Defesa Química, que mostra um pouquinho desses conceitos, né, de coisas que eu abordei com vocês. Para quê? Para que os alunos de Química já criem interesse por essa área também. Foi uma disciplina que durou 2 anos e teve uma disciplina eletiva, teve uma repercussão bastante positiva, só acabou por causa da quebra do convênio que tinha entre o Exército e o Unicamp, mas que nós chegamos a ter uma disciplina eletiva com 50 alunos, né? Uma disciplina maior do que as disciplinas regulares, que é também para mostrar uma das aplicações da química. Então, é a semente que está sendo plantada, para que vocês possam, de repente, por que não fazer um projeto de pós-graduação, de mestrado, doutorado, relacionado com alguma dessas áreas aí que estão atreladas à defesa. Na área de química, a gente ainda está meio se entendendo. Mas, por exemplo, na área de cibernética, já é bem avançado isso aí. Parte de defesa cibernética. Então, em química, eu acho que a gente precisa conversar mais. Mas ainda precisamos melhorar. Então, acho que acabaram as perguntas.
O senhor está sendo bastante elogiado aqui, todo mundo te achou muito didático e muito interessante. Eu queria agradecer a sua presença novamente, agradecer a presença de todos que participaram, falar que essa palestra agregou muito no currículo de todo mundo, porque todo mundo sempre ouve falar muito da química da guerra, mas a gente não sabe muito como que acontece em si, né? É uma área muito mais específica e não entra muito em cursos, como o senhor acabou explicando. Então, eu queria agradecer por o senhor demonstrar para a gente como é isso e passar a palavra para a Nicole Ferraz, que é a nossa vice-presidente. Bom, gente, boa noite. Hoje estamos concluindo a nossa semana da Química. Eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a comissão incrível, que a gente foi uma jornada louca, que a gente esperava um negócio completamente diferente, e aí veio a pandemia, a gente teve que aprender enquanto fazia, então a comissão está de parabéns, todo mundo, foi um prazer trabalhar com vocês. A professora Regina, que foi nossa orientadora, que ajudou a gente sempre que a gente pôde, a todos os palestrantes que toparam participar da semana, foi muito especial. Todos vocês foram muito elogiados, todas as palestras de rodas foram incríveis, foi muito bom ver a participação e as pessoas interagindo. Aos nossos patrocinadores, que ainda, mesmo à distância, a gente não pôde fazer várias coisas que a gente esperava, ficaram com a gente até o final, e principalmente ao público, né? A gente teve participantes do Brasil todo, isso foi muito gratificante, foi um lado positivo que a gente ter feito a semana online, que foi poder ter gente do Brasil inteiro assistindo a gente, e ainda mais que é uma semana tão especial, um aniversário de semana assim, um tema tão importante, principalmente no cenário atual que a gente está, em que a ciência precisa ser ainda mais valorizada. Então, gostaria de agradecer a todos novamente, e lembrar para todo mundo que os vídeos, caso vocês não tenham visto, eles vão estar disponíveis no canal no YouTube, e assim concluímos a Semana da Química, com muito sucesso, e espero ver todos ano que vem. Aceitamos feedbacks para deixar para a próxima comissão, quem puder mandar uma mensagem dizendo o que achou, o que a gente pode melhorar, a gente vai ouvir com todo carinho e deixar isso para as próximas comissões que vierem adiante. Muito obrigada, gente. Então é isso. Só lembrando o sorteio. O de hoje, o primeiro lugar ficou com a Ariane Rodrigues Aragrão. Ela ganhou um kit do Daus. E a Vitória Veronesa, que ficou em segundo lugar e ganhou o kit refeição do Gerard. E é isso. A gente vai divulgar depois no Instagram. Muito obrigado a todos por tudo.